Você sabe como foi a morte do líder do povo de Deus, do povo israelita, Moisés? Onde ele morreu? O local do seu sepultamento. E por que Satanás ele lutou contra o arcanjo Miguel, disputando o corpo de Moisés? Essas e outras informações passaremos a você logo após a nossa vinheta. Eu sou o pastor Aidon, da Igreja Adventista da Promessa, e em Peruíbe, e mais uma vez estamos aqui em nosso programa Palavra de Vitória. No entanto, eu peço a você, não saia daí. Olá, Deus seja louvado em sua vida, em sua casa e em sua família. Hoje estaremos falando a respeito deste assunto, Essa disputa do corpo de Moisés entre Satanás e o arcanjo Miguel. Mas o início dessa história eu quero passar para você aqui, através da Bíblia, no livro de Deuteronômio, no capítulo 34, e o verso 5 e o 6. E se você puder, acompanhe conosco essa leitura que diz assim: Moisés, o servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme a palavra de Deus, e ele o sepultou no vale na terra de Moabe, defronte a Bet-Fegor. E até hoje ninguém sabe onde é a sua sepultura. Muito bem, a história de Moisés, desde o seu início, desde o nascimento até a sua morte, foi uma situação que nos chama muito a atenção até os dias de hoje, por causa de uma incógnita que ficou nessa questão da morte dele, devido aos mistérios que o envolveram em toda a sua caminhada. Então, Moisés ele teve momentos de alegria, Moisés teve momentos de tristezas, momentos de grandes dificuldades também, teve confrontos perigosos, mas acima de tudo ele teve alguns encontros que marcaram a sua vida, que foi estar diante do Criador de todas as coisas. Então, houve momentos de muita alegria na vida de Moisés, como eu disse, tristezas e também algumas decepções. Hoje, a respeito de toda a história de Moisés, falaremos aqui sobre a sua morte, que se tornou um grande mistério que continua até os dias atuais e que ninguém conseguiu ainda decifrar como foi essa disputa, qual foi esse lugar da morte dele e o que aconteceu logo após também a sua morte. Então, como morreu Moisés? A única informação bíblica que nos mostra aqui a respeito da morte dele, num monte chamado Nebo, aos 120 anos de idade. Então Moisés já estava velho, muito velho, quando isso aconteceu, e a causa de sua morte é desconhecida até hoje. E os escritores, as escrituras sagradas, elas não comentam nada a respeito disso, nada mais além. Uma coisa podemos afirmar, que ele morreu de velhice. Isso nós temos certeza, que devido à idade dele, 120 anos, pois a sua idade está confirmando a respeito disso aqui na Bíblia. Moisés morreu após ver de longe também a terra que Deus havia prometido ao seu povo, e também ao contar a eles que a partir daquele momento, que a partir da morte de Moisés, outro homem estaria assumindo aquele projeto de Deus, aquela proposta que Deus tinha ou havia feito ao povo dele, a promessa de Deus de levar o povo até a terra prometida. Então, a causa da morte
se tornou um grande mistério, pois comenta-se também a respeito do seu arrebatamento. Mas ele foi realmente arrebatado ao lugar mais alto do Monte Nebo, onde ali simplesmente esteve face a face com o Senhor. E neste encontro, Moisés, ele pôde apenas avistar a terra prometida e em seguida, ali naquele local, encerrou toda a história do grande líder de Israel, que fez tantas proezas, e uma delas, a maior de todas, que foi atravessar o Mar Vermelho, né? Mas aquele momento, quando ele esteve face a face com o Senhor, Deus conversando com ele, explicando o porquê ele não entraria na terra prometida, ali foi o final de toda a história de sua carreira. Portanto, não há aqui outro tipo de informação a respeito de sua morte. Você pode ler a Bíblia, toda a Bíblia, e você não vai encontrar aqui um outro tipo de afirmação ou informação a respeito da morte dele. Agora, por que após a morte de Moisés o diabo queria o corpo dele? Qual era a razão? Qual foi a intenção de Satanás de lutar e querer ter o corpo de Moisés para ele? A situação estranha aqui é uma situação confusa ao mesmo tempo. Então, qual foi a razão para tudo isso? A disputa com o diabo e o corpo dele, qual foi o grande motivo para que tudo isso acontecesse e o diabo quisesse então ficar naquele momento, naquele instante da luta com o corpo de Moisés? Bom, Miguel, que o seu nome tem um significado muito importante, significa quem é como Deus. Ninguém é como Deus. Não existe ninguém melhor ou maior como Deus. Então tinha uma função. Miguel, ele tinha uma função muito importante. E qual era essa função, na verdade? Era servir aos eleitos de Deus. Era servir aqueles que servem ao Senhor. Então a função do arcanjo Miguel era atender, era servir aqueles que ao mesmo tempo servem ao Senhor. Então Moisés está inscrito dessa forma na Bíblia. Moisés era um servo de Deus. E essa era então a sua principal função, ou seja, a principal função do arcanjo Miguel era justamente essa: proteger, lutar e defender. E foi isso que ele fez. Ele lutou, ele protegeu, ele defendeu. E todo aquele que vive a vontade de Deus, os anjos do Senhor, continuam exercendo a mesma função. É ordem dada a Deus para que os anjos, os arcanjos, eles atuem dessa forma na vida do ser humano, na vida daquelas pessoas que aceitam ao Senhor, que vivem segundo a palavra de Deus e não abrem mão disso. E era justamente isso que Moisés estava fazendo, em toda a sua carreira, em toda a sua vida. Ele fez aquilo que era da vontade de Deus. Então, quando você aceita Deus em sua vida, quando você aceita Deus em seu coração, automaticamente aqui, os anjos do Senhor, eles se prontificam a estar do seu lado, cumprindo aqui as suas funções e te protegendo a todo custo, como é determinado por Deus. Mas para isso acontecer, é necessário haver uma entrega total a Deus. Não pode ser aquela entrega parcial. Deus espera que a gente o aceite de todo o nosso coração, para que a gente possa fazer segundo o desejo dele, e a nossa caminhada ser uma caminhada abençoada, como foi a caminhada de Moisés, como chegou até o final de sua vida, e mesmo assim ainda estava ali sendo defendido a ordem e a mando de Deus sobre ele. Muito bem, pois bem, Moisés, ele conhecido aqui como o grande pastor de Deus, mesmo na sua morte, estava sendo então defendido e protegido. O corpo de Moisés estava sendo protegido por ordem de Deus com o arcanjo Miguel.
arcanjo Miguel teve essa função de protegê-lo. Essa proteção do arcanjo Miguel era justamente contra as garras do inimigo, contra as garras de Satanás. E o arcanjo Miguel fez isso com muita dedicação, né? Lutou, travou uma batalha contra ali o inimigo e protegendo o corpo, a matéria, né? do corpo de Moisés, onde encontramos aí essa disputa. Mas então onde é que encontramos essa batalha na Bíblia? Onde está registrado essa batalha que diz aqui dessa grande guerra, dessa grande luta entre o arcanjo Miguel e Satanás? Isso está registrado em uma única carta escrita por Judas, que não era Judas Iscariotes, e sim Judas, irmão de Tiago, que era um discípulo de Jesus, registrado aqui no verso 9, que diz assim: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, ele não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Observem uma coisa muito importante. Miguel, ele não se atreveu a condenar o diabo, pois essa não era a função dele aqui. Aqui mostra isso, né? Mas o repreendeu em nome do Senhor. Então, o arcanjo Miguel, ele só tem uma função. É aquela que nós comentamos, né? Algumas delas, né? Que é proteger e defender a vida do ser humano. Nada mais. Então ele aqui não ousou amaldiçoar aqui a Satanás, ao diabo, mas em nome de Jesus ele o repreendeu. Então, na verdade, somos defendidos aqui pelos anjos, né, quando entregamos a nossa vida a Deus. E essa entrega, como nós falamos, tem que ser uma entrega total. Deus quer o nosso coração por completo. Deus quer a nossa vida, quer manter a nossa vida em suas mãos. Porque Ele não quer que nenhum de nós se perca. Portanto, quando aceitamos a Ele de todo o nosso coração, automaticamente recebemos essa proteção e essa defesa dos anjos e dos arcanjos do Senhor. Muito bem. Sobre a disputa entre Satanás e o arcanjo aqui, a Bíblia também não faz alusão profunda sobre isso, mas parece que Satanás aqui no texto, ele achou que tinha direito legal sobre o corpo de Moisés, devido ao quê? Devido a um fato onde Moisés, ele assassinou um soldado egípcio, né? E aí em seguida ele fugiu, né? Então, e por causa disso, Moisés estava sendo visto como um homem de má índole, um homem mau. E foi justamente isso que Satanás queria aproveitar dessa situação para exigir aqui então o corpo de Moisés, aproveitando a ordem também que Deus disse a Moisés que ele não entraria na terra prometida, né? Então Satanás se achou no direito de exigir o corpo de Moisés também devido a essa palavra que Deus usou aqui. Outra possibilidade ou ideia a respeito dessa disputa seria que Satanás ele disputou o corpo de Moisés para usá-lo como forma de ser idolatrado pelo povo, de ser adorado pelo povo. E que com certeza essa atitude de Satanás não agradaria a Deus e o povo continuaria agindo completamente contra o desejo de Deus, continuando aí em suas vidas pecaminosas. Porém, em ambas as ideias ou pensamentos aqui, a Bíblia mostra de uma forma categórica ou decisiva que apenas Deus sabe que fim levou essa história
da vida de Moisés. Ninguém mais sabe o que aconteceu. No entanto, antes de tudo, Deus fez questão absoluta de mostrar a terra prometida a Moisés, que era a terra conhecida como Canaã, no território aqui que hoje abrange Israel, Cisjordânia, abrange também Gaza, Jordânia e todo o sul da Síria. E disse que ele, Moisés, não entraria nela. Então Deus foi taxativo com Moisés. Olha, Moisés, está vendo a terra? Essa é a terra que eu prometi a todo o meu povo, mas você não vai entrar nessa terra. E lá, no topo aqui do Monte Nebo, Moisés então encerrou toda a sua jornada como um pastor de Deus. As Escrituras Sagradas também não informam o local exato, porém mostra que a sua morte foi nesse local, neste monte chamado Nebo, onde Moisés pôde apenas vislumbrar a terra que emana leite e mel, que era a terra prometida, que Deus fez a promessa ao seu povo, né? Então Moisés, ele apenas viu, mas ele não teve a chance, não teve a oportunidade de entrar nessa terra por ordem de Deus. E isso aconteceu segundo aqui a vontade do Senhor. E justamente para que o lugar do sepultamento de Moisés, olha só que interessante então, né? Não se tornasse um ponto de idolatria e adoração a ele, que era justamente o que Satanás queria que acontecesse, né? Isso é uma suposição, isso é uma ideia, um pensamento. Não é que a Bíblia diz, a Bíblia relata definitivamente sobre isso, mas dá a entender que Deus agiu dessa forma justamente para que isso não acontecesse, para que Moisés ele não se tornasse, depois de morto, uma verdadeira adoração e que o povo estivesse ali idolatrando o corpo dele. Então justamente Deus fez isso para que não acontecesse, né? Eis então aqui a razão de não haver detalhe desse fato, ou seja, as Escrituras Sagradas não apresentam uma outra ideia, um outro pensamento a respeito deste assunto, dessa luta, dessa batalha ou disputa aqui. Portanto, não está claro o porquê que Satanás também disputou com o arcanjo Miguel a respeito do corpo. Mas tudo indica, segundo a Bíblia, que houve sim essa luta que foi travada entre eles, mas não se sabe o porquê de tudo isso. O direito de possuir aqui o corpo de Moisés era uma coisa certa. Satanás, ele queria fazer o povo viver em completa desobediência a Deus. É assim que nós entendemos aqui essa questão, né, sobre essa disputa. E fazê-los então cair no pecado e idolatria, um simples homem pecador também, que era Moisés. Então essa era a intenção de Satanás, para fazer com que o povo caísse em contradição àquilo que é do desejo de Deus. Então, queridos irmãos e amigos, a função dos anjos do Senhor continua sendo a mesma, de proteger a vida do ser humano, continua sendo a mesma, de defender a todo aquele que se entrega ao Senhor, né, e procura seguir o caminho de Cristo. Então a intenção dos anjos continua sendo dessa forma. Quando você levanta a sua mão e você aceita ao Senhor, automaticamente Deus dá essa ordem para os anjos estarem do nosso lado, do seu lado. Portanto, hoje, essa noite, eu estou transmitindo essa palavra, mostrando a você a respeito dessa questão, dessa incógnita, né? Dessa dúvida que ficou, que foi criada, né? Através da morte de Moisés e da luta entre Satanás e o arcanjo, mas para que você entenda de uma outra forma também,
que se você que ainda não aceitou ao Senhor, talvez esteja aí participando conosco, assistindo este vídeo, né, essa programação, e se você ainda não aceitou a Cristo como teu eterno Salvador, talvez hoje seja uma grande oportunidade de você fazer isso e passar por um momento de transformação muito grande na sua vida, né? E isso vai fazer conscientemente que você entenda que Deus também, ele dará ordem aos seus anjos para estar cuidando de você, para estar protegendo você. E o teu coração vai passar por um processo muito grande, um processo transformador, e que você vai ter outro tipo de visão na sua vida. E as bênçãos do Senhor, ela cairá sobre você, né? Então, que você interprete isso, que você entenda dessa forma e que você mude radicalmente a sua vida a partir de hoje, aceitando ao Senhor Jesus como teu Salvador, aceitando o Senhor Jesus como o líder da tua vida, o líder da tua casa, o líder da tua família. E isso é muito importante, porque aí temos a certeza, e você tem a certeza de que Deus está agindo completamente na sua vida. Então, que Deus abençoe você. Muito obrigado por você estar participando conosco em mais um programa Palavra de Vitória. E neste momento eu quero orar por você. E se você conseguir reunir aí onde você está a sua família, feche os seus olhos e entrem agora em contato com Deus através do seu clamor, através da sua petição, que é isso que a gente vai fazer em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus maravilhoso, bendito e soberano, Pai, neste momento, mais uma vez, eu agradeço a Ti por essa participação neste programa, por cada pessoa que está nos assistindo, por cada pessoa que está participando hoje, e eu tenho certeza que o Senhor estará abençoando cada um deles. Por isso, Pai, vá de encontro a todos eles agora, eu te peço e te agradeço, e faça segundo a Tua vontade no coração de cada um, em nome de Jesus Cristo. Até breve a um novo programa Palavra de Vitória. Amém.